conference, dear colleagues of the media, my name is Maimuna Mills. I'll be moderating it for you. And as you can see, the organizers of the Confitea 6 conference have ensured that at the onset of this momentous gathering, you do get a chance to interact with high-level participants and with our hosts. This international conference, of course, was convened to draw attention to the ways in which adult learning and education relate and contribute to all facets of sustainable development, and to explore the issues which frame policies, mechanisms, and programs. And you may in turn explore these with our distinguished guests here. So I'll let first my colleague translate this part, and then I'll introduce those guests. Bom dia e bem-vindos a essa coletiva de imprensa, prezados colegas e mídia. Como vocês podem ver, os organizadores da Confitea 6 asseguraram que desde o começo haja realmente um bom ritmo para que essas discussões sobre educação de adultos realmente sejam realizadas e que todos tenham uma chance de interagir com participantes de altíssimo nível e também os nossos anfitriões. Essa conferência internacional foi desenhada para chamar a atenção para as formas que a educação e aprendizado de adultos podem se relacionar e contribuir para as várias possibilidades de desenvolvimento sustentável, explorando as questões e estabelecendo políticas, mecanismos e programas. Vocês podem também explorar aqui e fazer perguntas aos nossos queridos convidados. First, our guest, the Honorable Ana Julia Carepa, who is the governor of the state of Pará. Thank you for hosting us here. Então, temos a excelentíssima Ana Júlia Carepa, que é a governadora do estado do Pará. Muito obrigado pela sua presença. Her Royal Highness Princess Laurentian of the Netherlands, who is UNESCO's Special Envoy on Literacy for Development. Nós temos também a Sua Alteza, a Princesa Laurentian dos Países Baixos, que é a representante especial da Unesco para a alfabetização pelo desenvolvimento. Ms. Irina Bokova, who is UNESCO's Director General, newly elected. Congratulations and welcome. Nós temos também a senhora Irina Bokova, que é a nova diretora-geral da Unesco, inclusive recentemente empossada nesse cargo. Muito parabéns. The Honorable Fernando Haddad, who is Minister of Education of Brazil. Nós temos também o excelentíssimo Fernando Haddad, que é o ministro da Educação do Brasil. Minister Walter Risch, who is President of the German Commission for UNESCO. Nós temos o ministro Walter Risch, que é o presidente da Comissão Alemã para a Unesco. And of course, Mr. Adam Owan, who is Director of the UIL and Secretary General of Confitea 6. E nós temos também o Sr. Adam Owan, que é o diretor da UIL e o secretário-geral da Confitea 6. So we'll start in that order with you, Madam Governor. I'm assuming that's how we call you here, Madam Governor. Bom, começaremos então com a senhora governadora, pelo menos eu acho, né? Que nós nos referimos à senhora como a senhora governadora. Para nós é uma honra e uma grande oportunidade sediarmos a 6ª Confitea, que é a Conferência Internacional de Educação de Adultos, que se realiza pela primeira vez aqui no Hemisfério Sul. E nós queremos, obviamente, ser protagonistas nesse debate sobre a implementação concreta de políticas para a educação de adultos e também da qualidade desta educação ao longo da vida. Nós estamos em curso no nosso Estado com a implementação de um novo modelo de desenvolvimento que pretende alterar o que existia antes. Alguém vai fazer a tradução? Oi? Ah, está fazendo para eles, não para... Sorry. Maybe you can translate out loud for everybody. Yeah. Temos aparelhos. Vocês têm? Yes. Now it's working now. Mas está sendo feita a tradução simultânea? Vocês têm aparelhos agora? Não, agora não. É a Nós vamos fazer a simultânea de cabine. Nós vamos distribuir aparelhos e ele vai fazer a simultânea. Agora, a partir desse momento? Sim, nós podemos. Então me desculpa. Vou distribuir. Estava faltando os aparelhos. Eu gostaria então melhor conversar com outra Sim, pessoa vamos aqui, porque aqui tem maioria são a imprensa estrangeira. Mas... Margarida.
Bom, eu vou falar para ver se faz alguma tradução aí. Está acontecendo a tradução? Sim, então vou repetir que é nossa alegria e honra de sediarmos aqui a sexta Confiter, que se realiza pela primeira vez aqui no Hemisfério Sul, marca uma intenção nossa de sermos também protagonistas desse debate sobre a implementação concreta de educação de adultos, de jovens e adultos, e principalmente da qualidade dessa educação ao longo da vida. E no nosso estado está em curso a implementação do fomento de um novo modelo de desenvolvimento. O Pará foi marcado por muitos anos de um modelo de desenvolvimento baseado na exploração apenas dos nossos recursos naturais com baixíssimo valor agregado, exportadores de matéria-prima. Pois bem, o nosso governo tem feito um esforço muito grande de agregar valor a estes recursos naturais, de industrializar estes recursos naturais, sejam minerais, sejam florestais, sejam da agropecuária, mas fazendo isto de forma sustentável, ou seja, com inclusão social e respeito ao meio ambiente. E a educação, neste processo, exerce um papel fundamental. Nós estamos vivendo esse momento onde nós lançamos o programa, o MOVA Alfabetizado, o MOVA, que é a adesão ao programa Brasil Alfabetizado do Estado do Pará, Movimento de Alfabetização de Adultos. E ampliamos o nosso movimento EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, levando inclusive para os presídios, onde eu havia falado na minha intervenção, que existem vários jovens. Mas para que esses jovens tenham oportunidade de trilhar um outro caminho, é necessário a educação. E já temos a realização dos exames supletivos periódicos, temos uma banca permanente de exames e estamos elaborando uma política de incentivo ao protagonismo estudantil no EJA, que é a educação de jovens e adultos. Portanto, nós entendemos que é fundamental a educação, especialmente de jovens e adultos, para essa transformação do modelo de desenvolvimento. Para dar um exemplo concreto, nós teremos a implantação no estado do Pará de uma siderúrgica que vai transformar o nosso minério de ferro em aço, mas principalmente em emprego e renda. A Vale, a companhia Vale, instalará a Aços Laminados do Pará. E nós estamos orientando a Vale no sentido da formação, da capacitação de jovens e de adultos para trabalhar tanto na construção quanto na própria siderúrgica. Fizemos a exigência de que sugerimos a eles que priorizem aqueles que moram há no mínimo 2 anos no estado do Pará, para gerar emprego aqui. E o nosso governo entende que essa é uma forma de contribuir com o desenvolvimento daqui, mas para isso o esforço de nós levarmos educação para estes jovens, para esses adultos, para que eles possam ter sequer acesso, pelo menos acesso a esta formação, eles têm que estar alfabetizados. Ele tem que conseguir completar, inclusive, outras etapas de ensino. Então, como eu falei, eu lanço mais uma vez, eu reafirmo aquilo que falei ao final da minha intervenção. Não apenas dando as boas-vindas a todos, mas desejando
que esta Confinterra tenha, e eu sei que tem uma mesa que vai discutir isso, não apenas da realização, as ações concretas, para que o mundo, como falou o ministro Haddad, possa contribuir para que esta meta do milênio de reduzir em 50% o analfabetismo em cada um dos países possa ser alcançado. Isso, no mundo de hoje, é necessário a cooperação, a solidariedade, para que aqueles que mais têm possam contribuir para aqueles que mais precisam. É esse o nosso entendimento. Portanto, nós já achamos que a Confinterra já é uma reunião vitoriosa. Muito obrigado por ser no Pará. Thank you, Madam Governor. I'd just like to tell my colleagues here that we have just half an hour for this press conference. So our panelists will make very short introductory remarks, and then we'll give you the floor. And Princess, Your Royal Highness, the governor just talked about reaching the goals of cutting illiteracy by 50% by 2015. But you expressed just a couple of hours ago your concern about reaching those goals. Could you expand on that? Yes, thank you very much for the opportunity to make a few remarks. I think that the main premise of what I was saying during my intervention is that literacy should be seen much more and positioned as such as a core issue. It is not something in the margins, it is not something as yet another theme, but it really lies at the heart of so many of the other problems that there are. I just name a few. We take the financial crisis. How can we expect that a lot of the people having to make sound financial decisions can make those decisions if they don't have the literacy skills in order to make those decisions? Health. Today is World AIDS Day. It's another area where no progress can be made, possibly, if people do not have the means and the ways to be informed and to make the right decisions. The environment, climate change is another one. And you may not necessarily make the link between literacy and those challenges, but they are there. And literacy goes to the heart of all of those very issues. Now, it doesn't mean to say that we suddenly have to, as people in the literacy and the education field, that we're going to take on these issues. Now, what it means is that we have to go outside and ensure that people understand the relevance of literacy to their areas of work. Because indeed, let's be clear, a lot of efforts are being made, and I commend those efforts. I am too somebody who talks about the glass is half full rather than the glass is half empty. But indeed, halfway through the UN Literacy Decade, there is a huge amount of work that needs to be done in order to reach that goal of reducing it by 50%. So the basic premise of what my intervention was that we have to scale up efforts tremendously. But we can only do that if we reach also outside of the educational field and going into these different areas. So I'd rather talk, no matter how much I appreciate Mr. Haddad, but I'd rather go and talk to the ministers of finance, to the ministers of education, of environment, to the ministers of economic affairs, and to make them understand that let's join hands together and for you to take up the issues of literacy as well. So I believe that it is not business as usual. We have huge challenges. We're a little bit over halfway down the UN Literacy Decade, and we have to reach those goals. Even more importantly, what do we do after 2015? We have a tendency to set these goals, and they're important goals, and they're important to have tangible, a tangible way and moment to go to. But I also want to think now about what to do after 2015, because this is a continuum. And yes, we need to make sure that our children, the millions and millions and millions of children around the world don't have access to education, don't go to school, and they may even go to school, but don't acquire the right literacy skills to even have a future. That is a completely unacceptable situation. So we need to work hard on that, and we need to work on our adults, we need to work on our youngsters,
But again, we need to think beyond and think what to do next. Maybe not just another decade of literacy, but rather to actually take it further and say it goes to the heart of all of these various issues. I'll leave it to that, and possibly there are questions afterwards. Thank you so much, Your Highness. Let me turn it to Madam Bukova, because it then boils down really to that political recognition and political will that you also mentioned earlier, doesn't it? Yes, I would not like to repeat what I said in my speech this morning. I would just like to put an emphasis on a couple of issues. First, I think it's really symbolic that we are having this conference, big international conference here in Brazil, because we see vividly everything that is crossing each other when we talk about adult learning. We talk about the necessity of empowering people by education, getting them out of poverty. We talk about sustainable development, and it's probably the best place to talk about sustainable development, and I congratulate both Madam Governor and also the Minister of Education as they put an emphasis on this. When people are given the power of education and of learning, they will change their behavior, they will have an entirely different attitude towards climate change, and I think this is extremely important on the eve of the conference in Copenhagen. On the other side, I think that as a Director General of UNESCO, and UNESCO, we all know, puts as a priority education, and among all the education problems, definitely adult education and a fight against illiteracy, because we do believe that getting out of the crisis and having a sustainable development for the future is when people have access to education and when they have the power of education. For the first time, UNESCO is going to present its first report on adult education and learning. We are mobilizing public opinion, we are mobilizing advocacy, we are launching an advocacy campaign in times of crisis, as I mentioned, so that funding for literacy is being continued. We don't believe that until now it is a priority for the donor community. We think that it should become more of a focused approach for that matter. And I could say that we at UNESCO, we will be very much mobilized after this conference, because we are talking already about, we hope that the conference adopts a strong document for that matter. And we are very much mobilized in the future to lead this process, because as a lead agency, also in adult education, we have our responsibilities, and we will move forward with a strong agenda. Thank you so much. Minister. Eu gostaria de agradecer a todos e reafirmar o compromisso do Brasil na redução de 50% da taxa de analfabetismo no país. Nós temos os dados fechados até 2008, portanto nós temos 7 anos, né, de trabalho até 2015, e eu entendo que se nós melhorarmos os nossos indicadores de queda do analfabetismo em 50%, ou seja, 1,5 vezes o esforço que nós estamos fazendo hoje, o que não me parece muito expressivo, nós conseguiremos atingir a meta de Dakar. Não me parece nada problemático ampliar os esforços do programa Brasil Alfabetizado, que já está instalado, investir mais recursos, melhorar a tecnologia social disponível para a erradicação do analfabetismo. Eu penso que nós cumpriremos as metas de Dakar. Mas, mais do que isso, o Brasil se dispõe a cooperar com os organismos internacionais, em especial com a Unesco, para que outros países, sobretudo os outros países de língua portuguesa na África, possam também conseguir chegar a esses resultados. Mas eu reafirmo aqui não só o interesse do Brasil de atingir só a meta individual, mas a disposição do país colaborar e ajudar a socializar boas práticas no sentido de aumentar o letramento em escala global. Eu entendo que é absolutamente imprescindível considerar a cooperação internacional
se nós não quisermos simplesmente festejar êxitos de um ou de outro país, mas um êxito comunitário que envolva os países em escala planetária. Muito obrigado. Thank you so much, Mr. Minister, and to you, Mr. Nash. I think among the members of this conference, there's a great consensus that access to education and literacy is as important as access to water. So the sense and the goal of this conference is not only to deepen the consensus between members coming here to Belém, but the sense of this conference is, in my opinion, to give signals into the society as a whole, the societies of the world, that education is not only worth for an individual, but it is necessary for communities and societies. And I add, as a former Minister of Economics and Labor, I know that the quality of a nation, what concerns a workforce, is defined by the standard of education, the standard of literacy, and so at the end, this is a question of individual respect, individual quality, and respect and quality of the nations and the world. And I think this conference has the chance, via media, via you, to inform people outside the educational, scientific and cultural sector how important it is what we do here, what we take here as a resolution at the end, so that with this discussion, the quality of the world, perhaps in the sense of education for sustainable development, may change. Thank you. And finally, Mr. Won, this conferences actually did not happen in a vacuum. It's the culmination of years, really, of preparatory work. Yes, indeed. I think Confiter has created this conference is a result of a large movement, and this is also the joy of adult education, that we have the communities, civil society organizations, social movement, government, and who have all mobilized around the right to education for all. And the question is, how can we go beyond what was said in Hamburg, and also we are discovering the power of adult education. But this power is still not admitted, not recognized, particularly at the decision-making level and resource allocation. So the aim of this conference, if we said from rhetoric to action, it means concrete not only statement, but deed, fact, act, which could also help to understand that adult education of various types, and not only opposing them, adult to young people or literacy to other type of adult education. Adult education is a broad area, and all of them are important, even if literacy is at the core of it. And we have to see that we can mobilize for a decisive drive for literacy, and also that we can mobilize for promoting adult education, for skill development, for individual promotion, for empowerment, for citizenship. Thank you. So now I hand it over to you, our colleagues of the media, and because of the time being so short, I would ask you to keep your questions very brief. You may address them to any of our panelists, but first identify yourself, please, and the organization you represent here. There's a mic here, just keep it in the room. Thank you. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Abdoulaye Bari, je parle français. Je suis journaliste à la télévision panafricaine Africa, basée à Bamako. J'ai deux questions. La première adressée à la directrice générale de l'UNESCO. Madame la directrice générale, en 2000, on se rappelle encore à Johannesburg, les grands décideurs de ce monde s'étaient engagés à financer le développement. Et ce fut la naissance des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. À mi-parcours, je veux dire près de 10 ans après, on se remarque qu'aucun signal ne nous dit que ces objectifs seront atteints, surtout dans le secteur de l'éducation et en Afrique précisément. Les objectifs du millénaire, en tout cas, il y a un pessimisme aujourd'hui quant à ce qu'ils soient atteints. Je voulais juste savoir quel est le gage, quelle est la garantie aujourd'hui que nous disposons que les grandes résolutions
qui sortiront de la 6e conférence internationale sur l'éducation des adultes ne vont pas connaître le même sort que les objectifs du millénaire pour le développement, sachant que nous sommes dans un monde aujourd'hui en crise politique, crise économique, crise financière et enfin crise écologique. Première question. Et la deuxième question adressée à Monsieur le ministre brésilien de l'Éducation. Monsieur le ministre, hier, pays pauvre, votre pays, le Brésil, aujourd'hui est un géant qui inspire respect et admiration, grâce non seulement à son niveau de développement, mais également et surtout à son modèle authentique de développement. Je voulais juste savoir quel est le parallèle qui a existé entre votre système éducatif et votre modèle de développement. Quelle est la place de ce système éducatif et les grandes réformes que vous avez entreprises dans ce domaine pour pouvoir déclencher ce développement, Monsieur le ministre? Okay. Yeah, those are quite amazing questions. I will just summarize it in one sentence because I understand we didn't have the interpretation from the French. So for those of you who didn't understand what Mr. Barry was asking, he was asking Mrs. Bokova about the pervasive pessimistic feeling about reaching the goals that Millennium Development Goals. I'm trying to also translate from French. Millennium Development Goals. So there's a pervasive pessimism, and how can we be sure that those will be reached by 2015? And the question to Minister Haddad was to do with Brazil becoming this giant, this emerging nation, and doing so because of its indigenous, its authentic form of development, and what role does that play in making sure that education is also one of the tenets of your development, one of the pillars of your development? Thank you. Madame. Est-ce que je réponds en français? En français. Bon, alors, c'est une question qui a une importance prioritaire. Est-ce que les objectifs du millénaire de développement, on peut les attendre jusqu'à la fin de période qu'on a mis 2015? Je pense qu'on ne doit pas être pessimiste, mais en même temps, on doit reconnaître que malheureusement, il y a dans certains des objectifs, il y a des difficultés pour atteindre les objectifs. On a fait un énorme effort, le fait que les objectifs ont posé comme prioritaire, et je parle bien sûr de l'éducation, parce que l'UNESCO, l'organisation que je représente, est le leader sur l'éducation pour tous. Tout ce qui, à mon avis, la communauté internationale, l'UNESCO et le gouvernement doivent faire, c'est de se concentrer sur les vulnérables, sur les pays qui sont en difficulté, vraiment qui sont en difficulté, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas même l'accès aux politiques de mener. Tout ce que nous, à l'UNESCO, nous faisons, c'est de voir quels sont les pays en difficulté, les communautés en difficulté, et essayer de les aider. Et je parle de l'éducation pour tous. Aussi, pendant cette conférence, je pense aussi que c'est extrêmement important de parler de l'éducation des adultes. C'est aussi un objectif que malheureusement, je pense qu'on ne va pas attendre jusqu'en 2015. Mais aussi le problème de financement qui est assez grave et le changement de l'optique. Je crois que la crise actuelle financière et économique a déclenché tout à fait une nouvelle réflexion sur le mode sur le mode de financement, sur les problèmes. Je pense que c'est très positif que beaucoup de pays considèrent l'éducation, y compris les pays développés, les pays développés et les pays développants, considèrent l'éducation comme un moyen de sortir, comme une réponse à la crise. Et je pense que c'est pour la première fois, et c'était extrêmement important, qu'on considère l'éducation pas comme un problème, mais comme un problème, comme une dépense d'argent, mais comme une réponse à la crise. L'éducation, l'innovation, les nouvelles technologies, y compris la science, tout est aussi sur la priorité de l'UNESCO. Je crois que c'est la meilleure manière de répondre et de continuer la réflexion sur les objectifs du millénaire de développement. Bom, em relação à pergunta sobre o Brasil, vou aguardar. Eu
Para quem conhece um pouco a história do Brasil, nós vivemos muitos momentos no país de crescimento econômico, às vezes superior a 10% ao ano, né? O que hoje só acontece na China. Mas em todas as ocasiões em que o Brasil viu a sua economia crescer fortemente, jamais os governantes compatibilizaram esse crescimento com o investimento em formação. Ou seja, a educação sempre foi relegada a segundo plano no Brasil. E eu penso que agora que o Brasil retoma a sua trajetória de crescimento econômico a taxas compatíveis com o potencial, não apenas de recursos naturais, mas de infraestrutura, de investimento, a grande novidade do modelo econômico brasileiro é justamente associar o investimento em infraestrutura que está sendo feito com o investimento em educação. Só para que você tenha uma ideia, o orçamento do Ministério da Educação durante o governo Lula dobrou em 6 anos. Ou seja, está sendo feito um investimento forte em infraestrutura, mas não se está esquecendo o investimento em formação, que é o segredo do desenvolvimento sustentável. Quer dizer, não podemos nos iludir. Só hoje em dia, sobretudo, eu faço coro com Sua Alteza, né, quando diz que a questão da educação se relaciona com todas as demais, sobretudo meio ambiente, segurança pública, saúde pública, tudo isso está muito relacionado e cada vez mais relacionado. Uma mãe alfabetizada, letrada, ela é capaz de cuidar muito melhor do seu filho, não só no aspecto educacional, mas no aspecto, na dimensão ética, na dimensão dos cuidados com sua própria saúde e assim sucessivamente. Eu acho que o Brasil entra numa fase nova de crescimento com desenvolvimento humano, que eu penso que é a grande novidade do século XXI, no nosso continente, inclusive. Thank you so much. I'm just told that our time is over, but if you just allow me to take at least 2 questions from the floor. Yeah? Yes, please. And let's just take them both at the same time. So you can ask your question, and then the other lady, come forward also. Yes. Eu sou Terezinha, eu represento o portal de fóruns de Igreja do Brasil. A minha pergunta é para o senhor Fernando Haddad. A gente gostaria de saber do senhor como que melhor promover a relação entre Proeja e a geração de renda de maneira sustentável e colaborativa com a economia solidária, tendo em vista a educação ao longo da vida. Tudo bem, eu sou a Larissa da TV Nazaré aqui de Belém. Não sei se está saindo áudio. Could you come closer? The interpreter cannot hear you. One second. Tudo bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de falar, é a primeira vez que a conferência é realizada na América Latina, principalmente na Amazônia. O Brasil tem investido muito na educação, mas como Sorry, fica... can you identify yourself? Larissa Cristina, TV Nazaré, Belém, Pará. Como é que fica o investimento na educação, principalmente aqui na Amazônia? Sabemos que a nossa região tem umas particularidades especiais quanto à questão urbana, rural. Como é que está o investimento do Brasil aqui? Tem uma política específica para a educação de adultos aqui na Amazônia? Thank you. Mr. Minister, if you allow me, you answer the first question. Sure, go ahead. And then we can also ask the governor to add to the second question about investment in Para. Yeah? Thank you. Bom, para que os nossos convidados compreendam a primeira pergunta que foi feita, no que diz respeito à educação de jovens e adultos, o Brasil vem fazendo um esforço muito recente de integrá-la com a educação profissional. Nós entendemos que os resultados da educação de jovens e adultos integrada serão muito melhores do que os resultados da educação de jovens e adultos tradicional, como o Brasil e tantos países aplicam ao longo das últimas décadas. Então, o que nós estamos observando
é que esta integração tem produzido excelentes resultados, embora ela ainda seja quase que exemplar no Brasil. São poucos casos, né? É um contingente pequeno de matrículas ainda, mas os resultados são muito promissores. Então, uma das questões que nós vamos trazer à Confinter é justamente essa, de propor, né, no âmbito da conferência, que essa integração se dê de forma mais efetiva, porque os resultados mostram que tanto o currículo propedêutico tradicional quanto o currículo de educação profissional se reforçam mutuamente com a integração. E é um expediente muito interessante para o combate à evasão e para a permanência do adulto no ciclo de vida, no ciclo educacional. Então, nos parece uma estratégia que pode ser mais bem explorada pelo Brasil e pelos nossos parceiros. And briefly about what you do in, Okay. in Para, and then the governor Then can ask. Okay. Não, acho que tu tem que falar no geral. Não, bom, o programa mais importante do governo federal no Pará, que é recente, sem dúvida nenhuma, é o Fundeb. O antigo fundo que sustentava o ensino fundamental no país, ele não foi capaz de investir um único centavo durante os seus 10 anos de existência no Pará, porque a complementação da União era insuficiente para fazer o recurso chegar aqui. E a governadora pode me corrigir, mas se a memória não me trai, o investimento federal no Pará só pelo Fundo de Educação Básica este ano é da ordem de R$1 bilhão. Então, quer dizer, um Estado que não viu um centavo do antigo fundo passar a receber R$1 bilhão só a título de complementação para equalização do custo do aluno no país, me parece um ato importante, sem falar em todos os programas que o Pará participa. Brasil alfabetizado, Brasil profissionalizado, ou seja, o Pará está 100% alinhado com as políticas do governo federal. Mas o mais importante, sem dúvida nenhuma, é um investimento que busca equalizar o investimento por aluno em todos os estados brasileiros, fazendo com que o Norte e o Nordeste cheguem aos patamares de investimento por aluno semelhantes ao do Sul e Sudeste do país. Além do que o ministro já falou, a nossa secretária de Educação poderia confirmar esses dados, mas eu acho que é isso mesmo, ministro. Quero dizer que, como eu já disse, nós ampliamos aqui muito, criamos o Pará Alfabetizado, que é ligado ao Brasil Alfabetizado, é o MOVA. Já alfabetizamos mais de 50 mil pessoas, estamos em curso a alfabetização de outras milhares de pessoas. Além disso, nós reforçamos o EJA, que é a Educação de Jovens Adultos, e estamos fazendo chegar a mais de 10 aldeias indígenas pela primeira vez o ensino médio. Pela primeira vez. O ensino médio é o ensino que é a responsabilidade do Estado. Só que no Pará ainda tem muitos municípios onde o Estado acaba também se responsabilizando pela educação fundamental, que deveria estar com as prefeituras, né? Mas é um processo que nós estamos construindo, repassar essa educação. Além disso, nós temos as casas familiares rurais, que é uma parceria também, onde nós garantimos os professores de uma educação alternativa, diferenciada, onde o jovem, filhos dos trabalhadores rurais, tem uma educação combinada entre o ensino tradicional e o ensino direto no campo. Quer dizer, já associando, inclusive, a educação a processo produtivo. E escolas tecnológicas. Também o Pará aderiu ao programa Brasil Profissionalizado e nós temos mais de 10 escolas tecnológicas cujo processo de licitação iniciará esse ano para serem construídas no Estado, além das escolas tecnológicas, também, se não me engano, são 15 federais, né? Eu não me lembro o número exato das federais aqui no Pará. Pode ser que eu esteja até enganada, mas que em torno de uma dezena de escolas federais nesse modelo
de educação integrada, que associa a educação do ensino médio também com a educação tecnológica. Então, dessa forma, e até eu vou citar uma questão simples, que pode parecer simples, mas significativa para a Amazônia e para um estado como o nosso, com a população distribuída. Nós instituímos, depois de 2 anos, o meu governo instituiu a meia passagem intermunicipal, vocês sabem disso. Isso tem um peso importante, porque muitos jovens não têm a educação no seu município, mas têm um outro município. E eles deixavam de ir a esse outro município por problemas financeiros. E a meia passagem contribui para a educação, ministro. Então, como vê, é um conjunto de políticas públicas para garantir a educação de jovens e adultos. Thank you so very much to all of you. Indeed, I know the time is very limited and you have to rush back to plenary. So we really appreciate you taking the time to come and join our colleagues here. And we also apologize for this short time, but we hope that you were able to get most of what you needed from our panelists. Thank you.